Boa noite, professor. Nesse vídeo aqui eu vou explicar o meu tema e o meu código do assistente virtual da primeira atividade, da primeira avaliação da matéria de inteligência artificial. O meu tema é um assistente virtual que auxilia na produtividade no trabalho, ou seja, ele tem comandos que vão ajudar a ser mais produtivo no dia a dia. Comandos como abrir e-mail, abrir calendário, adicionar, remover e também ver atividades que eu vou fazer no dia. E também fazer pesquisas com Google ou fazer pesquisas com Bing. Para começar, primeiro a gente vai o, instalar o assistente aqui na minha máquina. Eu vou copiar o link do Git primeiramente. Aí em uma pasta, eu vou abrir um terminal. Eu vou dar um git clone nessa pasta. Deixa eu entrar nessa pasta aqui pelo terminal. E vou abrir ela com VS Code. Eu deixei uma colinha aqui para fazer a instalação porque eu não consigo lembrar de cabeça. Primeiro eu vou criar a Venv, porque para não instalar dependência globalmente no computador, eu gosto de isolar, colocar numa Venv, então eu vou criar uma pastinha .venv com as dependências. Esse segundo comando aqui ele vai ativar a .venv. Aí eu vou entrar no meu ambiente local aqui, ambiente virtual, se não me engano o termo. Agora eu vou instalar as dependências dentro desse ambiente aqui, isolado, pelo requirements.txt. Deixa eu até mostrar aqui. Eu tenho as dependências básicas, né? A primeira é o .env, eu vou mostrar daqui a pouco exatamente. Mas o .env, o Speech Recognition e o NLTK, que são os obrigatórios. E o PI Audio também. E o Coverage, que é uma extra que eu coloquei para conseguir ver a porcentagem de cobertura de testes no meu código. Mas eu vou mostrar depois também. Deixa eu instalar as dependências primeiro. Pronto. Aqui em app e em config tem esse download.py, que pode ser necessário usar ele, porque algumas dependências do NLTK não vêm por padrão. Deixa eu até ver aqui se eu vou precisar. Py main barra main.py. Aí não precisei, mas ele já funcionou aqui. Depois eu vou mostrar exatamente. Agora mostrando um pouco do código. Aqui no começo eu tenho um env, que eu guardo as variáveis de ambiente. Eu resolvi não deixar hardcoded direto no código, eu coloquei no env. Aí tem aquelas configurações básicas, né? O nome do assistente, o caminho do arquivo de configurações JSON, a linguagem, o tempo que vai ficar ouvindo. E esses dois aqui é para abrir o e-mail e para abrir o calendário, né? A pessoa pode, eu botei aqui o Gmail, mas pode ser que a pessoa use outro serviço de e-mail, né? Outlook, Hotmail e tal. E o calendário que eu também coloquei o Google Calendar do próprio Google. Aqui no config JSON ficou bem parecido com o feito em sala mesmo. Só mudei alguns nomes que eu achei mais adequado. Eu tenho as minhas ações, uma rede de ações, e cada ação tem um nome, e para essa ação tem os parâmetros, né? Por exemplo, abrir calendário, abrir e-mail, pesquisar no Google, pesquisar no Bing, adicionar atividade, remover atividade e ver atividades. Entrando no código mesmo, eu optei por fazer o código orientado a objetos. Não foi feito em sala, sim, foi feito no padrão funcional, mas eu fiz orientado a objetos. Tá dando esse warning aqui, mas é coisa do Pylance, tá funcionando de boa. O que a gente tem aqui? Primeiro tem os autuadores. Esse aqui teve que ficar hardcoded, né? Não teve jeito, porque eu não estou colocando a função aqui igual em sala, né? A função init e a função execute. Eu estou colocando diretamente a classe que eu quero. E essa classe aqui é o meu autuador. Deixa eu mostrar primeiro o autuador, na verdade. Eu tenho essa classe abstrata aqui, base actuator, que ela vai implementar dois métodos obrigatoriamente, init e start, que esse aqui vai iniciar o autuador e esse aqui vai executar a ação do autuador, né? É bem parecido com o que está em sala, só que orientado a objetos, né? A função de iniciar e a função de executar a ação do autuador.
primeiro autuador que eu tenho é o de atividades, para eu conseguir adicionar atividades, remover atividades e ver as atividades. Não tá hard-coded, né? Quer dizer, tá meio que hard-coded, mas não tá dentro do código do assistente, tá no código do autuador. Então, como dá pra ver aqui, eu tenho esse primeiro comando que é ver atividades. Aí eu tenho outro comando que é o adicionar uma atividade e o de remover uma atividade. E aqui eu tenho os métodozinhos bem simples de conseguir manipular um TXT mesmo. Resolvi deixar em um TXT, não quis fazer planilha, não quis fazer com Excel nem nada. Mas é bem simplesinho esse autuador aqui. O segundo autuador, que é o Browse Manager, eu esqueci de mostrar, mas esse primeiro autuador, ele estende aquele base atuador, né? Então ele obrigatoriamente vai implementar init e vai implementar start também. E eu tenho esses outros métodos aqui que são privados, né? Que é próprios dessa classe aqui. Eu tenho também Browse Manager, que ela também estende de base atuador e ela vai servir para eu conseguir abrir, usar os comandos de abrir aqui. Como eu falei também, método init, método start. Aí eu consigo abrir o calendário, abrir e-mail, pesquisar no Google e pesquisar no Bing. Esses quatro estão no mesmo autuador porque eu acredito que sejam parte do mesmo contexto, né? Vai abrir uma aba no navegador. Eu estou usando essa biblioteca aqui, Web Browser, que já vem no Python, então não precisa nem baixar nem nada. E é isso. Para cada comando aqui, ele vai chamar esse método privado Open Browser Tab, que vai usar essa biblioteca do Python para abrir as abas no Google. Na pasta config, como eu já tinha mostrado, tem esse download aqui para baixar essas dependências do NLTK. Aqui na env é para configurar o meu .env, para eu conseguir usar ele de qualquer lugar do meu projeto. Deixa eu fechar esse monte de arquivo aqui. Eu tenho esse pacote aqui, facades, que são fachadas. Essas fachadas aqui eu usei, é um design pattern, o design pattern facade, que é justamente para eu conseguir desacoplar a biblioteca do código do assistente, ou seja, o código do assistente depende dessa abstração e não diretamente da biblioteca. E usando o conceito também de injeção de dependência, né? Eu estou injetando essa fachada aqui do NLTK e injetando essa fachada do Speech Recognition, para eu não usar diretamente a dependência no código do assistente. Eu consigo desacoplar isso, eu consigo encapsular. Na classe do NLTK, ele faz aquelas coisas básicas que a gente fez em sala, colocar as stop words, as palavras de parada de acordo com a linguagem, obter os tokens a partir da transcrição, ver se os tokens são válidos e obter as ações e os parâmetros do config.js, né? No caso aqui, as ações e os parâmetros, né? Seria abrir seria uma ação e calendário seria o parâmetro. Tem esse outro método aqui também que é justamente para abrir o arquivo, né? Aquele config.json. Já no Speech Recognition Facade, ele vai simplesmente ter um método de ouvir o áudio da pessoa, do cliente, e de transcrever esse áudio, né? Transformar ele numa transcrição. Transcrever o áudio pelo Google. No caso, a gente poderia usar o IBM também, mas a gente está usando o Google aqui. Beleza. No main, aqui eu tenho uma rede de autuadores, e como eu falei, eu coloco a classe nesse autuador, o nome dele e a classe. Na minha classe main, que seria exatamente o assistente, a classe do assistente, eu tenho algumas propriedades aqui, se está sendo rodado o programa, os meus autuadores, a dependência do Speech Recognition e o NLTK. Eu tenho esse método initialize, que ele vai começar o programa todo, né? Ele vai injetar as dependências que eu falei mais cedo. Ele vai iterar pelos meus autuadores e vai instanciar a classe. No caso, ele pega essa classe aqui e instancia ela para iniciar tudo. Ele seta o isRunning como true. E beleza. Nessa parte aqui está bem separadinho entre funções, entre métodos, porque ficou melhor para testar desse jeito separado assim. Se ficassem poucos métodos, ia ficar bem difícil de testar, bem chato. Eu tenho esse método aqui, listen, que ele simplesmente chama a dependência do Speech Recognition e fica ouvindo o áudio. O método transcribe, que só chama a dependência também. Get tokens, que também só chama a dependência, porém do NLTK.
isTokenValid é a mesma coisa. E o act. O act ele vai pegar a ação, o parâmetro principal e os parâmetros secundários, se houver. Para eu dar um exemplo aqui, um parâmetro, uma ação seria adicionar, o parâmetro principal seria atividade e o parâmetro secundário seria o nome dessa atividade. Então, por exemplo, adicionar atividade ler. Então, adicionar atividade ler. Beleza. Depois de pegar esses parâmetros, eu executo a ação nesse método privado aqui. E como é que eu faço para executar? Para cada autuador, eu pego a classe, eu pego a referência da classe, na verdade, eu não instancio a classe de novo, eu pego simplesmente a referência dela, eu passo ela no target da thread, chamando o start. Novamente, eu não tô meio que chamando, eu não tô chamando desse jeito com os parênteses, eu tô passando a referência da classe, né, para a própria thread conseguir executar lá. No args eu passo os argumentos, esses argumentos aqui. Deixa eu abrir um altador para ver. Aqui, esses aqui. O self, que seria a própria instância, né? Atuador instância, eu passo a própria instância dele, que seria o self. Action, parâmetro principal e parâmetro secundário. A instância, ação, parâmetro primário e parâmetro secundário. Aqui no if main, eu instancio a classe principal, dou o initialize, eu crio um loop infinito, ouço o que a pessoa está dizendo pela quantidade de tempo que está aqui no env, né? Nesse caso aqui eu configurei como 6 segundos. Eu transcrevo essa mensagem, eu transformo essa transcrição em tokens, né? Em um array vai virar um array de strings, só que um array de strings tratado, né? Sanitizado, que não vai ter certos tipos de palavra para ajudar a gente. Eu verifico se os tokens são válidos. Deixa eu até abrir essa validação aqui. Ela simplesmente vai pegar se tem mais de 3 palavras, tem mais de 3 tokens, e se o primeiro item da minha lista de tokens é o nome do assistente, né? Porque eu só quero que o assistente seja ativado quando eu falar o nome dele. Beleza. Assim. E por último chama aquela act, né? Que vai atuar sobre os meus atuadores. Aqui eu tenho um monte de tratamento de exceção, porque eu tive bastante problema com isso. Então eu estou tratando aqui bonitinho. Quando você não fala nada ou fala algum comando que dá erro na biblioteca lá do Google de reconhecer a voz, ele dá esse erro aqui que eu estou importando direto do Speech Recognition. Então eu já estou tratando aqui. Erro de. Isso aqui é para quando eu fechar o terminal não aparecer um log gigante, um stack trace gigante. Aqui erro de sistema operacional. Esse erro de lookup que deu bastante também. E uma exceção normal, né? Se nenhuma dessas aqui for atendidas, vai cair nessa. E do código é isso. Agora eu vou mostrar rapidinho aqui os testes. Aqui. Eu tenho os meus áudios aqui na pasta de testes. Primeiro eu tenho os comandos, os áudios com todos os comandos. Abrir calendário, abrir e-mail, adicionar atividade, ler livro, pesquisar no Bing, pesquisar no Google e remover a atividade ler livro. No meu arquivo de testes, eu faço umas coisinhas no Python, não sei se, eu acredito que essa não seja a melhor forma, mas eu tive uns problemas com import no Python, então eu tive que fazer isso tanto aqui no de teste, dar um append no root folder, tanto no teste quanto aqui no main. Aqui. Tava dando uns errinhos de caminho absoluto, mas beleza. Eu crio esse monte de constante aqui com o caminho exato de que estão os áudios. E aqui nos testes eu testo cada um dos comandos e também testo alguns erros, algumas validações se estão funcionando. Eu tenho essa classe principal que estende do test case mesmo da unit test. E nessa classe aqui tem os métodos que vão ser usados por todos os outros, né? Nesse caso, esse aqui eu vou pegar o speech por um áudio, não pela voz, por uma voz que seja gravada na hora, e sim por um áudio pré-gravado. E aqui eu vou transformar esse speech em um token, vou tokenizar esse áudio. Aí eu tenho minhas outras classes de teste, test validations, que vai testar as validações.
que estende justamente de teste base. Eu testo o silêncio, eu tenho um áudio aqui, que eu esqueci de mostrar inclusive, em comandos inválidos, eu tenho um áudio de silêncio, então ele vai verificar se ele vai cair, ele deve cair nesse except aqui, e só se ele cair nesse except que o teste vai passar. Eu testo uma ação inválida, nesse caso aqui, qual era a ação inválida? Marcar reunião. Eu vou testar esse marcar reunião aqui, que não existe esse comando na minha aplicação marcar reunião, então também vai cair nessa exceção e também vai dar um assert false, né? Testar o nome do assistente. Eu tenho um áudio, eu chamo esse áudio aqui, que é abrir calendário, que eu falo justamente Robson abrir calendário, o nome da IA e o comando. E esse aqui também dá certo, né? O assert equal, ele vai pegar o nome ele vai pegar se o primeiro token é o nome do assistente mesmo. Eu também testo o nome errado do assistente. Eu gravei um áudio falando Joana abrir calendário, então é um teste que para validar que tem uma validação, para eu conseguir ter certeza que eu não vou chamar a minha IA com outro nome. No caso eu estou chamando com Joana e vai dar errado aqui, como eu vou mostrar no teste. Eu também testo o meu autuador de teste de abrir no browser, de abrir no navegador, com todos aqueles comandos, né? Abrir calendário, abrir e-mail, pesquisar no Google e pesquisar no Bing. E eu também testo as atividades, adicionar atividade e remover atividade. E é basicamente isso. Aqui no meu teste case eu chamo todas as classes de teste e rodo elas. Aí deixa eu rodar o teste aqui só pra gente ver que tá funcionando. PI test main.py. Opa, deu um erro aqui no teste. Assim, o problema foi justamente porque eu coloquei o import errado. O nome da pasta é commands, no plural eu coloquei command. Deixa eu alterar aqui, commands. Aí se eu rodar o teste de novo. Pronto, beleza, passou em todos os testes. Agora eu vou manualmente testar aqui agora, eu vou rodar o app normal. Deixa eu só pegar a colinha de comandos aqui que eu não lembro de cabeça. PI app main.py. Eu fiquei em silêncio, ele não fez nada. Agora eu vou falar coisas aleatórias aqui. Também deu inválido. Robson abrir calendário. Robson abrir e-mail. Robson abrir e-mail. Aí. Robson pesquisar no Google. Robson pesquisar no Bing. Robson adicionar atividade e ir à faculdade. Robson adicionar atividade e ir à faculdade. Robson ver atividades. Robson remover atividade e ir à faculdade. Robson adicionar atividade ler. Robson adicionar atividade ir à escola. E pronto, é basicamente isso. Quando eu falei o comando ver, ele imprimiu aqui um dicionário com todos as minhas atividades. Só que como eu só tinha uma atividade, printou só um. Mas é basicamente isso. Essa é a minha implementação do assistente virtual.